Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje é dia 10 de maio de 2025, espero que estejam bem. Hoje completam-se 30 dias do falecimento do meu irmão Vitor Silvestre da Silva Lopes e eu gostaria de registrar neste vídeo um pronunciamento que eu fiz durante o seu funeral, por ocasião do seu sepultamento, que eu fiz de improviso e reduzi a termo aqui e agora estou colocando em vídeo. Eu incluí algumas informações, algumas referências que eu deixei de fazer por um lapso. As referências bíblicas que eu não as tenho de cor, eu também introduzi. Algumas poucas informações e também dei uma uniformidade no estilo literário para que fique bem adequado o texto. Tá? Este é um texto para a posteridade em memória de meu irmão Vitor Silvestre da Silva Lopes. Então vamos a ele. Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente agradeço, em meu nome e no nome dos meus irmãos, da minha esposa, de meus cunhados e das minhas tias, a todos que estão e estiveram presentes nesta data, prestando as devidas homenagens ao nosso querido Vitor Silvestre, de quem nos despedimos neste momento. Agradeço especialmente a presença do Sr. Denis Bânia, diretor administrativo da CAESA, trazendo-nos as condolências do presidente Jorge Marajás, do diretor do Sindicato dos Urbanitários e do presidente do Clube da CAESA, dando representatividade à assim chamada família caesiana. Mas em especial agradeço a senhora Jamila, do Departamento de RH, e do senhor Juvenil, que foi seu chefe da oficina, e que representam bem de perto o carinho, o respeito e a admiração que as pessoas desta instituição nutriam pelo meu irmão. Quero ainda agradecer ao Dr. Roberto Marcel, sob os cuidados de quem o Vitor esteve, extensivo a toda a equipe médica e de enfermagem do Hospital São Camilo e São Luís. Equipe que o assistiu com todo o ímpeto e profissionalismo para dar-lhe, primeiro, o conforto material, segundo, o suporte para a restauração de sua saúde. Agradeço por derradeiro ao Dr. Robelino Albuquerque, amigo da família, médico cirurgião, pioneiro da saúde deste estado e que invoca a presença marcante de seu companheiro de jornada e amigo, meu saudoso pai Raimundo dos Santos Lopes, popularmente conhecido como Dr. Lopes. Ao longo do dia de hoje, eu pude conhecer, lidar e conversar com muitos de vocês, pude ainda ter a oportunidade de ouvir muito dos seus relatos dos colegas de trabalho do Vitor, aquelas pessoas que estavam com ele a maior parte do tempo, no seu cotidiano, de sol a sol, descansando na sombra ou celebrando os momentos marcantes da vida. Esse contato, quase que instantâneo, me permitiu conhecer um lado da personalidade do meu irmão que eu não conhecia. Talvez eu tenha de fato conhecido o meu irmão em espírito e em verdade no dia de hoje, o último dia, em que eu pude reconhecê-lo como um autêntico discípulo de São Francisco de Assis. O Vitor era um homem pobre, que não construiu patrimônio e que não detinha posses. Apenas as pequenas coisas que o guarneciam no cotidiano, em especial os seus livros, que lhe eram uma verdadeira obsessão. O Vitor não recolhia IPTU, nem recolhia IPVA, não comprava gasolina, não tinha apólices de seguro. Não parava para trocar o óleo, nem os pneus careca. Não esperava em saguões de aeroporto, nem fazia check-in em hotéis. O Vitor se vestia com simplicidade e modéstia. Suas roupas eram as mais simples, desde que tivessem um atributo que lhes era inerente, cobrir-lhe o corpo e resguardar o seu pudor. Nada além disso, nem design, nem renome, nada disso lhe interessava ou fazia sentido. O Vitor era detentor de uma inteligência que, sem esforço ou comprovação, suplantava a de seus irmãos, todos detentores de títulos acadêmicos. Vitor, ao contrário, demonstrava e vivia o profundo desapego pelos títulos, pelas honrarias e pelas pompas humanas. Anel de doutor não lhe fazia sentido, quanto mais lhe apertava e incomodava a mão. Diplomas e certificados na parede não lhe serviam e não lhe representavam. Afinal, ele sequer possuía uma parede. Deter o conhecimento era o seu mérito pessoal. O Vitor era um operário, um homem simples, digno e nobre,
muito de sua nobreza era sustentada nas palavras de nosso saudoso pai, médico cirurgião, que insistentemente nos lembrava que, abre aspas, toda a profissão é nobre, desde que nobremente exercida, fecha aspas. Sua inteligência, guiada por seus grandes interlocutores e grandes debatedores, partiu, ao longo dos anos, da busca difusa pelo sentido da vida ao afunilamento dessa busca, que foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual passou a viver e no qual valia a pena morrer, na esperança da ressurreição dentre os justos. O Vitor era dono de um sorriso largo e espontâneo. Ninguém com quem conversei e de quem ouvi os relatos deixou de ressaltar isso. Um sorriso que era uma janela escancarada para a sua alma reluzente, alva, límpida, leve e essencialmente boa. De sua bondade brotava uma de suas características mais marcantes, o de um homem caridoso, que servia, mas não queria ser servido, que fazia pelos outros, mas que não aceitava que fizessem por ele, que preferia caminhar debaixo de uma chuva fina do que aceitar uma carona para o trabalho. Não quero incomodar, era sempre como respondia. Certa vez no trabalho, ao sofrer um profundo golpe na mão, que lhe sangrou bastante e que assustou seus colegas, insistia que não era nada e que já ia parar de sangrar, em meio a um sorriso. Foi socorrido meio que à força, afinal não queria incomodar. Não raro, um pedido de ajuda era prontamente atendido. O Vitor dividia o pouco que possuía, mas sempre em silêncio, movido apenas pelo sentimento de piedade e compaixão. No último ano, envolvido com os custos de seu tratamento, ainda assim descobrimos que ele não cessou de ajudar materialmente quem ele procurava. Abre aspas. Que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Fecha aspas. Sempre nos lembra São Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 6, versículo 3. Ironicamente, eu sou canhoto, a mão esquerda, que só soube o que fez a mão direita no dia do seu sepultamento. O Vitor era detentor de uma humildade latente. Nunca empregava pronomes em segunda pessoa do singular, mas sempre de forma solene, quase majestática. Era senhor e senhora o tempo todo. Era mestre, entre aspas, como título à frente do substantivo próprio. Mestre juvenil, entre aspas, um veterano da oficina mecânica sempre o questionava o porquê daquele título, se ele não passava de um operário. Abre aspas. O senhor é mais velho, mais antigo, mais experiente. Eu tiro o chapéu para o senhor, fecha aspas. O Vitor repetia sempre. Mestre juvenil me disse isso segurando um boné, que fez questão de trazer a este funeral, pois naquele dia era ele, juvenil, quem, aspas, tirava o chapéu para esse menino tão bom e tão correto, fecha aspas. Isso também valia para os mais novos em cargo de chefia, sempre senhor e senhora. Como São Francisco de Assis, Vitor tinha uma forma muito especial de lidar com os animais, sendo-lhes dócil e amável. Abre aspas. Um animalzinho não se importa se você é rico ou pobre, talentoso ou sem graça, inteligente ou não. Dê a ele o seu coração e ele lhe dará o seu. Fecha aspas. Este pequeno trecho está no cartão de vacinação da Glória, fila brasileiro fêmea, que chegou em casa em julho de 2016. Fila brasileiro é extremamente devoto de seu dono, que não era o Vitor, mas nosso irmão mais velho, Raimundo Filho. Glória é uma fera brutal e mastodôntica. Não conhece freio e transparece uma sânia sanguinária a quem lhe fita os olhos. Glória me feriu seriamente no pé direito certa vez. Glória não respeitava ninguém, apenas o seu dono e o Vitor. Vitor não a alimentava, não lhe dava água, não lhe dava cuidados veterinários, não passeava com ela. Vitor lhe dava o seu coração e ela, em troca, dava-lhe o seu. Abaixava as orelhas, murchava os olhos, abanava seu rabo e se entregava a ele. Entregava sua barriga, virada para cima, em sinal de submissão e respeito. Aquilo era um fenômeno que a todos impressionava. Vitor, ou Vitão, como os amigos carinhosamente o chamavam, era dócil e gentil com as crianças. Filho de seus colegas de trabalho, que sempre pulavam em seu pescoço e o tiravam para brincadeiras e diálogos intermináveis, verdadeiras metralhadoras de porquês.
Apesar de grandão, apesar de seu corpo anzil, ele nunca as amedrontava, pois sua alma o precedia e a sensibilidade das crianças, em verdade, os atraía. Vítor reluzia sua inocência. Como bem nos lembra São Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 18, versículos 16 e 17, abre aspas, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que parecem com elas. Fecha aspas. Apesar de não ter se casado nem ter gerado filhos, Vítor parecia moldado a este relacionamento tão sincero quanto inocente. Nunca saberemos quando Vítor adoeceu, nem quando se descobriu doente. Talvez há anos. Nunca saberemos por que decidiu sofrer em silêncio, viver sozinho o medo da morte. Na véspera de sua primeira cirurgia, 7 de maio de 2024, num duro diálogo, eu lhe perguntei o porquê de não nos ter contado, nem ter procurado ajuda antes, limitando-se a me responder com sua costumeira simplicidade. Abre aspas. É câncer. O que você quer? O que você queria que eu fizesse? Nossa mãe teve. Era nosso destino. Quis Deus que fosse comigo. Fecha aspas. Certamente ninguém racionalizaria dessa forma, mas como os grandes santos, Vítor entendia haver um chamado naquele sinal que recebera. Como o próprio Cristo, que sabia por que tinha vindo a este mundo, em corpo, sangue, alma e divindade, Vítor encarou a possibilidade real de viver a sua paixão e morte. Encarou com serenidade, de uma certa forma, mas, imitando Cristo, na noite de Quinta-feira Santa, tremeu diante de seu destino, como nos recorda São Mateus no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 26, versículo 39, abre aspas. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Fecha aspas. Nesses 11 meses que separam sua primeira cirurgia e sua morte, Vítor transbordava a vontade de viver. Um dos fatos mais marcantes da paixão e morte de Vítor Silvestre foi a imitação dos grandes santos, como São Francisco de Assis. Um traço marcante e uníssono nas biografias desses grandes santos não era necessariamente o medo da morte, mas o medo da morte eterna. O medo de deixar este mundo em pecado mortal. Todos tinham horror ao pecado e se confessavam com muita frequência, até mesmo de questiúnculas que nem eram em si pecados, mas senão molezas do cotidiano. No dia de sua internação, em 21 de janeiro de 2025, passava um pouco das 9 da noite, o Vítor me liga. Fazemos uma videoconferência. Ele estava deitado no seu leito hospitalar. Sua cirurgia seria realizada às 14 horas do dia seguinte. Em meio a gracejos e conversas frívolas, ele toma a palavra de forma firme e me fala, introduzindo que possuía plena consciência de que aquela poderia ser nossa última conversa, que talvez ele não tivesse uma segunda oportunidade. Dito isto, em meio a um choro copioso, proclamou-se arrependido e me pedia, voz trêmula, que o perdoasse. Apenas um coração contrito, esmagado pelo peso de seus pecados, em meio a um momento crucial e de provação, toma essa atitude extrema. Um coração verdadeiramente católico. Abre aspas. Ó meu irmão, o que tenho eu contra ti de tão grave, a ponto que me peças algo tão sério? Não há mágoas, ofensas ou agressões que pudessem me fazer merecer teu pedido de perdão. Querelas de irmãos sempre tivemos, sempre teremos, mas sou indigno do teu pedido. Mas, ao contrário, aproveita este teu coração envolvido pelo remorso e o direciona corretamente. Fecha aspas. E nesse momento fiz a única coisa que eu podia fazer. Pedi-lhe que, num ato de contrição perfeita, retornasse ao seio da Santa Igreja Católica, a única na qual vale a pena morrer, e que mentalizasse seus pecados graves, de todo o seu coração se arrependesse e pedisse perdão diretamente a Deus, ante a impossibilidade naquele momento de fazê-lo da forma ordinária, que é diante de um sacerdote,
no sacramento da reconciliação. Feito isso, exortei-o que rezasse uma Ave Maria, reconhecendo assim a majestade da Mãe de Deus. Nos despedimos em meio a um sorriso, sem saber que seria de fato a nossa despedida. Hoje, 80 dias depois, poucos dias após receber a unção dos enfermos das mãos do padre Francisco Alves e as pílulas de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, Vitor nos deixou. Vitor, pelo seu desapego aos bens materiais, pelo seu sorriso farto e seu jeito doce, pela sua inteligência, sua humildade, sua bondade, sua inocência, sua caridade, tinha uma alma branca como a neve. Sim, o Vitor era um verdadeiro franciscano. Às vezes me pego pensando como se fôssemos um rebanho, nós 6. Deus o escolheu como o seu cordeiro, pois Deus quer e merece sempre o melhor para si. No seu silêncio sobre a sua doença, Vitor se comportou como um cordeiro mudo, rumo à imolação, consagrando o seu sofrimento à cruz de Cristo, único caminho capaz de nos levar à salvação e à vida eterna. Dentre os cordeiros, eu certamente não seria escolhido, malicioso que sou. Senhoras e senhores, a morte de nosso querido Vitor Silvestre não foi em vão. Nem foi cedo demais, mas no tempo de Deus. Morrer o caçula antes dos seus 5 irmãos mais velhos não é inverter a ordem natural das coisas, porque a ordem que vale, a que governa este e o outro mundo, não é a ordem natural, mas a ordem sobrenatural. É preciso entender isso, ainda que em meio à lacerante dor da perda, para que não haja sofrimento além da separação física, pois, de outro modo, corremos o risco de deixar de trilhar o caminho, de viver a verdade e de conquistar a verdadeira vida, que é a eterna. Como bem nos ensina São Paulo apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, na vida eterna, nosso reencontro será triunfante, repleto de amor e de alegria, pois quando este mundo passar, o amor não acabará. As profecias, o dom de línguas, a ciência deste mundo, tudo acabará. A visão turva de Deus e de sua verdade, como que por espelho, essa visão cessará. Então, no paraíso, sem dor, sem sofrimento ou desespero, nos reencontraremos. Nosso encontro será debaixo do manto de Nossa Senhora das Graças, contemplando-lhe a face, quando pudermos completar Ele mesmo, o próprio Deus, face a face. Vitor não se deu todo a conhecer em sua trajetória terrena, senão em parte, um pouco para cada um de nós aqui presentes. Hoje, no último dia, se deu a conhecer enormemente com a junção dessas partes, mas ainda assim o conhecemos apenas em parte. Mas, no paraíso, seremos plenamente conhecidos, assim como conheceremos plenamente uns aos outros. Essa é a mensagem que o Vitor Silvestre nos deixa, um autêntico discípulo de São Francisco de Assis, e que peço que tenhamos a sabedoria de bem guardá-la em nosso coração, de bem vivê-la, pois, se assim fizermos, estaremos em verdade lhe prestando sucessivas homenagens e sua passagem na terra definitivamente não terá sido em vão. Por isso, exorto os senhores e senhoras a me seguirem na oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.